O jogo das palavras embaralhadas foi criado como trabalho final de conclusão do curso Orientação a Objetos com Java. O jogo retorna uma lista de palavras embaralhadas para que o jogador possa adivinhá-las mediante palpites. O jogo possui 3 embaralhadores, 3 dinâmicas de partida e roda direto na console. Este vídeo tem por objetivo apresentar o projeto para que os demais estudantes do curso possam avaliá-lo. Se você que está assistindo ainda não é aluno do curso, talvez algumas partes do vídeo não façam sentido. Mesmo assim, seja bem-vindo e obrigado por assistir. Após importar o projeto para o Eclipse, o primeiro passo é iniciar a classe principal do pacote Game. Uma vez feito isso, basta aumentar o tamanho da console. Ao iniciar o jogo pela primeira vez, é possível que a console não role até o final, e ao invés de vermos a tela do jogo, vermos uma tela em branco, desse jeito. Nesse caso, é possível saber que a aplicação começou por causa do botão Terminate, em vermelho, e para prosseguir, basta usar a barra de rolagem ou digitar qualquer tecla. Vou digitar uma tecla V, como exemplo. Nesse momento, a altura da janela da console e a altura da tela do jogo são iguais, 36 linhas, e isso é perfeito. Entretanto, a altura da janela da console pode variar. Por exemplo, se eu exibir a barra de tarefas do Windows, que nesse momento está oculta, porque eu estou gravando vídeo, a altura da janela da console muda. Agora, se eu rolar a tela para enxergar o prompt, o topo da tela desaparece. E se eu rolar a console para enxergar o topo, o prompt desaparece. O mesmo acontece se eu maximizar a console. A altura da janela da console passa a ser maior do que a altura da tela do jogo e por isso sobra esse espaço em branco aqui na parte de cima, que pode ser um pouco incômodo. Então, no meu caso, como eu ainda estou gravando o vídeo, eu vou ocultar novamente a barra de tarefas do Windows. Vou minimizar a janela da console. Vou clicar no botão Console, aqui na barra lateral direita do Eclipse. Vou aumentar o tamanho lateral da janela da console. E vou aumentar a altura também. Reparem que sobrou aquele espaço em branco indesejado aqui, em cima da tela. Para resolver, eu vou vir aqui no pacote Tela. Dentro aqui do pacote Tela, eu vou abrir a classe TelaNav. TelaNav é a abreviação de tela de navegação. E aqui dentro da classe TelaNav, tem um atributo aqui, ó, a altura da janela. Está com 36 linhas, eu vou pôr 40. 40 é a altura atual da janela da minha console. Lembrando que isso aí pode variar de máquina para máquina, inclusive dependendo da configuração aí do Windows, né, do sistema operacional. Vou salvar e vou iniciar novamente a aplicação, a classe principal. Prontinho, perfeito. O processo para criar um novo jogador é relativamente simples. Aqui na tela Definir jogador, eu tenho aqui a opção número 1, Criar jogador. Basta digitar o número 1 e clicar Enter. Aí eu venho aqui para a tela Criar jogador. A tela Criar jogador está pedindo para eu digitar o nome do jogador na linha de comando. E o nome é obrigatório. Se, por exemplo, eu der um Enter com a linha do prompt de comando em branco, a tela rola e vai solicitar novamente, por favor, digite o nome do jogador. Se eu digitar um espacinho em branco para tentar trapacear e dar Enter,
a mesma coisa. A tela rola, mas continua pedindo para eu digitar o nome do jogador. Então o nome é obrigatório, não tem jeito. Eu vou criar um usuário para mim, então eu vou digitar o meu nome. A hora que eu dou Enter, ele mostra o nome que eu digitei aqui em cima, né? E agora, por favor, digite o apelido do jogador na linha de comando. O apelido, sim, se eu quiser eu posso clicar aqui, dar um Enter e ter um apelido em branco. Mas eu vou digitar um apelido aqui para mim. Prontinho, ó. Parabéns, jogador Rodrigo criado com sucesso. Agora a única opção que eu tenho aqui é digitar o Vzinho para voltar. Bom, de volta na tela definir jogador, agora eu vou clicar aqui na opção número 2, selecionar jogador existente, para localizar o jogador que eu acabei de criar. Está aqui embaixo, ó, Rodrigo, aqui está o apelido, e aqui é o ID. O ID do meu jogador é 13, porque foi o 13º jogador a ser cadastrado. Aqui, ó, se eu apertar o R, ó, eu vou para a tela do ranking. Aqui na tela do ranking, os jogadores não são mais classificados por ordem de cadastro, e sim por ordem de pontos, tá vendo? O primeiro aqui é a Gabriela Martins, ó, que tem 281 pontos, e o último sou eu, Rodrigo, com 0 pontos, né? Estou aqui como o 13º colocado. Vou voltar. Aqui, ó. Aqui a tela está pedindo para mim digitar o ID do jogador que eu desejo escolher. Então eu vou clicar aqui e vou digitar 13, que é o ID do meu jogador. Aqui na tela selecionar nível de experiência do jogador, eu posso excluir o jogador, posso editar o jogador ou posso selecionar o nível de experiência. Bom, aqui eu tenho o meu jogador, que eu selecionei na tela anterior. Aqui é o apelido. Eu vou utilizar a opção X para acessar a tela Excluir Jogador. Aqui na tela Excluir Jogador, ele me mostra o nome do jogador, me mostra o apelido e pede uma confirmação. Tem certeza que deseja excluir Rodrigo? Se eu utilizar a opção C, eu confirmo a exclusão e o jogador é eliminado. No caso, eu não vou confirmar, porque eu não quero excluir, muito pelo contrário, eu quero utilizar esse jogador para iniciar uma nova partida. Então, eu vou clicar aqui no prompt de comando e vou voltar. Eu vou utilizar aqui a opção E, editar jogador, para corrigir o apelido aqui do meu jogador. Reparem que o apelido começa com letra minúscula, eu quero editar ele para começar com letra maiúscula. Então, eu vou utilizar essa opção aqui, ó, editar. Essa aqui é a tela editar jogador. Ela me mostra aqui o nome atual do jogador, o apelido atual do jogador e pede para mim digitar o nome. O nome que eu digitar aqui embaixo vai substituir o nome atual. Eu, no caso, não quero substituir o nome atual porque ele está correto e também não quero ter que digitar ele novamente. Então, eu vou utilizar essa opção aqui, ó, M, de manter. Prontinho. Ele manteve o nome e está pedindo agora para mim digitar o apelido do jogador. O apelido, sim, eu vou digitar ele novamente, dessa vez com letra maiúscula. Prontinho. É possível ver aqui, ó, que o apelido foi atualizado. E se eu voltar aqui na tela selecionar nível de experiência, também é possível ver que o apelido foi atualizado. O próximo passo é selecionar o nível de experiência do jogador. O nível de experiência é importante, pois é ele quem decide o tipo embaralhador que será utilizado na partida. Funciona assim. O nível de experiência do jogador é passado via parâmetro para o método getEmbaralhador da classe FabricaEmbaralhador. Se o método getEmbaralhador recebe como parâmetro o nível iniciante, ele retorna um embaralhador do tipo sílabas. O embaralhador tipo sílabas, como o próprio nome diz, embaralha apenas as sílabas da palavra. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra secretário, então a primeira coisa que esse tipo embaralhador faz é separar a palavra em sílabas. Então eu vou ter aqui, ó, secretária, 4 sílabas, e aí ele vai embaralhar as sílabas da palavra. Isso aqui
é o que vai ser exibido para o jogador tentar adivinhar durante a partida. Se o método getEmbaralhador recebe como parâmetro o nível intermediário, ele retorna um embaralhador do tipo letras padronizado. O embaralhador tipo letras padronizado, como o próprio nome diz, embaralha as letras de uma forma padronizada. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra secretária. A primeira coisa que esse tipo embaralhador faz é separar a palavra em pares de letra. Então eu tenho aqui 5 pares de letra. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele vai inverter a posição das letras dentro de cada par. Então o primeiro par é SE, vai ficar ES. O segundo par CR vai ficar RC. O terceiro par ET vai ficar TE. O quarto par AR vai ficar RA. E o quinto par IA vai ficar AI. Esse é o resultado final. Entretanto, antes de exibir a palavra para o jogador, ele vai remover esses espaços que tem entre os pares. Tá? Então o resultado final vai ser esse aqui. Isso é o que vai ser exibido para o jogador tentar adivinhar durante a partida. Se o método getEmbaralhador recebe como parâmetro o nível avançado, ele retorna um embaralhador tipo letras aleatório. O embaralhador letras aleatório embaralha as letras da palavra de forma não padronizada. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra secretária e aqui ela é embaralhada de forma completamente aleatória. Por ser mais difícil que os outros, ao se utilizar um embaralhador do tipo letras aleatório, a mecânica da partida exibe para o jogador, além da palavra embaralhada, uma dica. No caso da palavra secretária, é isso que vai ser exibido para o jogador tentar adivinhar na partida. Além de definir a forma como as palavras são embaralhadas e exibidas, cada tipo embaralhador possui também um multiplicador que define o valor do acerto. O valor do acerto é o valor da palavra vezes o multiplicador, que está aqui em cima. Por exemplo, tenho aqui a palavra secretária. A palavra secretária tem 4 sílabas, 1, 2, 3, 4. Então o valor da palavra é 4 pontos, 1 ponto por sílaba. Entretanto, se o jogador acertar a palavra e o embaralhador for letras aleatório, ele ganha 12 pontos. 4 pontos da palavra vezes 3, que é o multiplicador do tipo embaralhador letras aleatório. Se o jogador acertar a palavra e o embaralhador for letras padronizado, ganha 8 pontos. 4 pontos da palavra vezes 2, que é o multiplicador do tipo embaralhador letras padronizado. E se o jogador acertar a palavra e o tipo embaralhador for sílabas, ganha apenas os 4 pontos da palavra, porque o multiplicador do tipo embaralhador sílabas é 1. Bom, de volta à tela selecionar nível de experiência, em caso de dúvida, o jogador pode obter ajuda através da opção A. A tela Ajuda, selecionar nível de experiência, possui uma descrição detalhada de cada nível de experiência, iniciante, intermediário e avançado, de cada tipo embaralhador, sílabas, letras padronizado, letras aleatório, e de cada multiplicador, multiplicador 1, multiplicador 2, multiplicador 3. Eu vou digitar um Vzinho aqui para voltar. Além disso, a barra de partida mostra detalhes do nível de experiência escolhido. Por exemplo, eu vou escolher aqui o nível 3, avançado. Aqui na barra de partida, nível avançado. O embaralhador do nível avançado, letras aleatório. E o multiplicador 3. Vou voltar. Vou escolher agora o nível 2, nível intermediário. Aqui na barra de partida, nível intermediário. O tipo embaralhador do nível intermediário, letras padronizado. E o multiplicador, 2x. Bom, por fim eu vou escolher aqui o nível 1, nível iniciante, para a gente prosseguir. Nível iniciante, embaralhador, sílabas, multiplicador, 1x.
O próximo passo é selecionar o grau de dificuldade da partida. O grau de dificuldade é importante, pois é ele que define a mecânica da partida. Funciona assim. O grau de dificuldade da partida é passado via parâmetro para o método getMecânica do jogo da classe Fábrica Mecânica do jogo. Se o grau de dificuldade é fácil, o método retorna uma mecânica do tipo palpite sem limite. Se o grau de dificuldade é normal, o método retorna uma mecânica do tipo palpites por palavra. Se o grau de dificuldade é difícil, o método retorna uma mecânica do tipo palpites por partida. Palpite sem limite significa que o jogador só avança para a próxima palavra mediante acerto. Isso é uma vantagem por um lado, pois o jogador não possui limite de palpites, porém, corre o risco de se deparar com uma palavra que ele realmente não conhece e ficar preso ali. Diferente, por exemplo, do palpites por palavra. Aqui o jogador tem 3 palpites para acertar cada palavra e se errar os 3 palpites, perde os pontos referentes à palavra em exibição, mas avança para a próxima palavra. No palpites por partida, o jogador recebe de uma única vez 10 palpites para serem utilizados durante toda a partida. Se, por exemplo, o jogador gastar os 10 palpites tentando adivinhar a palavra 1, a partida acaba na palavra 1. Além disso, todas as mecânicas possuem um limite máximo de tempo, 5 minutos. Em caso de vitória, o jogador acertar todas as palavras, o jogador ganha bônus por vitória. 5 pontos no palpite sem limite, 20 pontos no palpite por palavra, 50 pontos no palpite por partida. Ainda em caso de vitória, o jogador ganha bônus por tempo restante. 1 ponto a cada 10 segundos de tempo não utilizado no palpite sem limite, 2 pontos a cada 10 segundos de tempo não utilizado no palpite por palavra, 5 pontos a cada 10 segundos de tempo não utilizado no palpite por partida. De volta à página, selecionar grau de dificuldade. Em caso de dúvida, o jogador pode obter ajuda através da opção A. A tela Ajuda a selecionar grau de dificuldade oferece uma descrição detalhada de cada grau de dificuldade e sua respectiva mecânica. Grau fácil, grau normal, grau difícil. Eu vou apertar aqui um Vzinho para voltar. E para continuar, vou escolher aqui a opção 3, grau difícil. Bom, aqui na tela Iniciar a partida, eu tenho aqui a opção número 2, que é Configurações. E aqui na tela Configurações, eu posso ver aqui a quantidade máxima de palavras por partida, que são 5, e o tempo máximo em minutos de cada partida, 5 minutos. Eu vou voltar e agora vou utilizar aqui a opção número 1 para iniciar finalmente a partida. Bom, essa aqui é a tela Partida em Curso. Aqui eu tenho a barra de partida. Na primeira linha, eu tenho as informações referentes ao jogador, que no caso é só o apelido. Na linha 2, eu tenho as informações referentes ao embaralhador. No caso, nível é iniciante. O tipo embaralhador é sílabas. E o multiplicador é um X. Na terceira linha, eu tenho as informações referentes à mecânica da partida. No caso aqui a dificuldade, que é difícil, e aqui o tipo da mecânica, que é palpites por partida. Aqui eu tenho a barra de status. Na barra de status eu vou ter a quantidade de palpites restantes, que são 10, a quantidade de pontos marcados, que está com 0 porque acabou de começar, e aqui o tempo restante, 5 minutos. Lembrando que o tempo restante aqui ele só é atualizado quando eu aperto um Enter. Bom, essa aqui é a primeira palavra. O total são 5. E essa palavra vale 13 pontos. A palavra tem 4 sílabas, 1, 2, 3, 4. Então a palavra vale 4 pontos. Vezes 1, esse 1 é o multiplicador aqui do tipo embaralhador sílabas. Mais 9.
esse 9 aqui é o bônus por palpite não utilizado. Eu tenho 10 palpites. Se eu utilizar um para tentar adivinhar essa palavra, vão sobrar 9 que não foram utilizados. Então esses 9 eles vão virar bônus por palpite não utilizado. Então eu vou clicar aqui embaixo e vou fazer um palpite aqui. Vou tentar adivinhar aqui a palavra. Ó. Política. A hora que eu apertar Enter, ele vai atualizar o status da partida aqui na barra de status. Bom, então olha só. Agora eu tenho só 9 palpites. Então se eu utilizar um, vão sobrar 8. Então o número de palpites restante diminuiu. O valor do bônus por palpite não utilizado diminuiu. Eu marquei 13 pontos e falta apenas 1 minuto e 37 para terminar a partida. Eu vou continuar aqui então. Repórter. Olha lá, acertei. Então, o número de palpites restantes diminuiu, porque eu utilizei um lá. O bônus por palpite não utilizado diminuiu. O tempo está correndo. E eu estou aqui na palavra 3. Então, vou digitar aqui, ó. Rádio. Reparem que à medida que eu vou acertando, ele vai somando os pontos aqui nos pontos marcados. Eu vou emitir um palpite errado aqui, ó. Se eu emitir um palpite errado, o que acontece? Eu estou aqui na palavra 4. Olha só, diminuiu o número de palpites, diminuiu a quantidade de bônus por palpite não utilizado, mas eu continuo aqui na palavra 4. Bom, nesse momento o que aconteceu? Acabou o tempo. Então ele emite automaticamente a mensagem aqui no prompt, ó, tempo encerrado, pressione qualquer tecla para prosseguir. Então, aqui tanto faz eu digitar V ou dar Enter, ou ele vai avançar para o relatório de progresso. Prontinho. Aqui é o relatório de progresso. Ó. Então aqui eu tenho a palavra 1, política, que eu acertei, ganhei 13 pontos, e aqui está a composição do valor do acerto. A palavra 2, repórter, 11 pontos, a composição do valor do acerto, e a palavra 3, rádio, e aqui a composição do valor do acerto. Tempo restante, 0. E reparem que eu não ganhei bônus por vitória, porque eu não acertei todas as palavras, e não ganhei bônus por tempo restante. Primeiro porque não restou tempo, e segundo que bônus por tempo restante só ganha se acertar todas as palavras. Bom, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou dar aqui um R para acessar o ranking, tá aqui. E aqui na página do ranking, olha só, eu já subi. A última vez que eu acessei essa página, eu estava em 13º, que eu estava com 0 aqui embaixo, né? E essa página do ranking, ela vai mostrar essa setinha aqui, ó, sempre indicando o jogador que acabou de jogar, que acabou de encerrar a partida, tá? Então agora eu estou com 33 pontos e eu pulei aqui para... Eu sou agora o 9º colocado. Eu vou aqui voltar e vou me preparar para iniciar uma nova partida. Bom, nessa partida eu escolhi o nível intermediário. Lembrando que o embaralhador do nível intermediário é o letras padronizado e o multiplicador é 2. Escolhi também a dificuldade normal. Lembrando que a dificuldade normal significa palpites por palavra. Tem aqui a palavra 1 para mim adivinhar, valendo 8 pontos. E eu tenho 3 palpites. Se eu não acertar com esses 3 palpites, errar os 3, eu avanço para a próxima palavra e perco os pontos que eu poderia ganhar com essa. E uma observação, o palpites por palavra, ele também tem aqui, ó,
o bônus por palpite não utilizado. Então vou aqui dar o meu palpite, agulha, eu acho que é rádio, ciência, Constituição, e herbívoro. Mas esse palpite aqui eu vou dar um palpite errado, só para vocês verem que vai diminuir aqui o número de palpites restante e vai diminuir aqui também o pontos por palpite não utilizado. Agora eu vou acertar herbívoro. Prontinho. Aqui está o relatório de progresso. Dessa vez eu ganhei o bônus por vitória, porque eu acertei todas as palavras, e ganhei o bônus por tempo restante, 34 pontos. Aqui na dificuldade normal, são 2 pontos a cada 10 segundos de tempo não utilizado. E aqui foi o tempo restante, né? 2 minutos e 52 segundos. Aqui a pontuação final da partida. E como eu acertei todas, ele me dá os parabéns aqui, ó, né? Parabéns, você acertou todas as palavras. Vou apertar aqui o R para ir lá ver o ranking. E prontinho. Ó. Eu já sou agora aqui, ó, o 5º colocado. Estou com 130 pontos. E repara aqui que ele marca, ó, eu tenho 2 partidas, mas apenas uma vitória. A primeira partida eu perdi porque eu não acertei todas as palavras. Bom, para encerrar o jogo, é só ir voltando. E aqui na tela definir jogador, que é a tela inicial, a opção para sair é a número 3. Eu vou apertar aqui a opção número 3. Ele vai exibir aqui os créditos e algumas estatísticas aí do tempo de desenvolvimento.